Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir e eu vou fazer talvez um desabafo sobre os tempos em que estamos vivendo. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seu like, isso é importante para a gente levar essa mensagem para outras pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração dos nossos irmãos que estão aparecendo aqui na tela. Vamos estar juntos em oração para que o poder de Deus atue em nossas vidas. Vamos lá. Antes de iniciarmos, primeira coisa, abrimos a palavra, 1 Coríntios 10, 31. Esse é um dos versos, talvez, que eu mais leio aqui no canal, que a gente mais comente. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo aquilo que eu devo fazer deve ser para a glória de Deus. E quando eu digo tudo, quando a palavra de Deus diz tudo, é tudo. Se eu vou comer, se eu vou beber, se eu vou dormir, se eu vou me divertir, se eu vou fazer qualquer coisa, tem que ser para a glória de Deus. Quanto mais nós, no tempo em que estamos vivendo, o tempo em que antecede necessariamente a vinda de Jesus. Se nós formos olhar para as profecias, que elas estavam lacradas, que a gente já viu já em Daniel 12, até o momento do tempo do fim, as profecias estavam lacradas, e eles viviam como se Jesus fosse voltar. Agora que nós temos todo desenrolado as profecias, temos a certeza que Jesus está prestes a voltar de fato, com todas as evidências bíblicas para isso. Então, esse é o tempo que com certeza devemos fazer isso. Tudo para a glória de Deus. E aí entra o tempo em que estamos vivendo de fato. Lá em Apocalipse nós vemos, Apocalipse capítulo 3, estamos vivendo no período da igreja de Laodiceia. O tempo da igreja morna, a igreja do depende, a igreja do mais ou menos, a igreja de que eu posso fazer isso do meu jeito. Isso daqui já é passado. Isso daqui... E eu vou para a igreja e vivo um cristianismo morno, um cristianismo mais ou menos, onde eu vou fazendo as coisas de acordo com a minha vontade para me agradar. E essa palavra é difícil para mim, principalmente devido a algumas coisas que, quando você está de fora, você vê alguns erros dos irmãos. E aqui no canal, principalmente, eu tenho feito alguns vídeos alertando sobre temas importantes, reforma de saúde, a questão que eu falei mais recentemente das vestimentas, adornos, joias. E essas coisas são coisas que de fato incomodam as pessoas. Já falei sobre vida no campo e as pessoas não aceitam completamente essa verdade. Então, antes de eu iniciar algumas coisas que eu vou falar, eu gostaria de ler um texto do Espírito de Profecia, que essa é uma mensagem para mim, que eu vejo totalmente que eu devo mudar em mim. Até porque, quando nós lemos as Escrituras, nós devemos olhar e aplicar para nós, mas nós devemos também alertar os nossos irmãos contra essas coisas. E recebereis poder, 13 de março. Não deve ser pronunciada nenhuma palavra áspera, crítica, rude ou severa. Este é um fogo comum e tem de ser deixado fora de todos os nossos concílios e no trato com os irmãos. Quando eu vou falar uma pequena pausa, um pequeno corte, vamos voltar. Não deve ser pronunciada nenhuma palavra áspera, crítica, rude ou severa. Este é um fogo comum e tem de ser deixado fora dos nossos concílios e no trato com os irmãos. Quando nós vamos admoestar os nossos irmãos, não julgar, mas nós vamos levar uma advertência a eles, não devemos fazer isso com uma crítica áspera, com dureza. Devemos ser calmos, devemos ser compassivos. E olhando para o exemplo de Cristo, quando ele admoestava os fariseus, os saduceus, os escribas, ele fazia aquilo com amor, com ternura e não com aspereza, com palavras rudes. Isso não fazia parte do caráter de Cristo. Então, quando nós vamos sim admoestar, devemos levar essas palavras com amor.
As palavras comuns, severas, ásperas, que tão de pronto procedem dos vossos lábios, têm de ser reprimidas e o Espírito de Deus falar através do agente humano. Ou seja, eu e você, nos tempos em que vivemos, quando vamos falar de temas chaves como esses, reforma de saúde, reforma no vestuário, vida no campo, devemos falar com amor, com ternura, deixar que o Espírito de Deus trabalhe sobre nós, porque muitas pessoas, quando recebem essas mensagens, elas criticam, elas desdenham, elas debocham, e isso vai afetando a gente, vai nos levando a querer trazer essa natureza humana, essa raiva, essa questão de sermos ásperos, sermos rude. E alguns comentários aqui no canal, principalmente sobre esses temas, eu tenho que esperar 2, 3 dias para responder, para acalmar o meu espírito, para não ser rude e grosso. E ainda assim, eu acho que às vezes, por ser palavras escritas e não ser falada, às vezes pode parecer rude. Então, pedir desculpa aos irmãos que, por em alguma ventura, eu deixei algum comentário que pareceu palavras rudes. Podem até ter, no fundo do meu ser, querer ser rude, mas eu tenho tentado controlar isso ao máximo, que é uma das minhas lutas para me aproximar cada vez mais da semelhança de Deus. E o texto segue: contemplando o caráter de Cristo, vos transformareis à sua semelhança. A graça de Cristo tão somente pode mudar-vos o coração, e então refletireis a imagem do Senhor Jesus. Deus nos convida a ser semelhantes a Ele, puros, santos e sem mácula. Eu e você devemos contemplar a Jesus para sermos puros, santos e sem mácula, e para que possamos usar palavras nesses tempos, admoestações nesses tempos, a ajudar os nossos irmãos a levar as mensagens com amor. E isso tem sido cada vez mais difícil quando a gente vem aqui falar de reforma de saúde, vida no campo, aqueles vídeos que eu falei sobre vestimenta, questão do uso de calça, adornos e maquiagem, e vir pessoas falar que isso não é para mim, que isso não é desse jeito, que isso é daquele outro. A gente tem orientações claras dentro do Espírito de Profecia em que nós não devemos ir ao cinema. Nós vimos essa semana essa questão de divertimento. Devemos nos divertir, sim. Isso faz parte da reforma de saúde. Uma diversão que estimule as minhas faculdades físicas e mentais. Uma diversão que seja para a glória de Deus. Quando eu vou ao cinema, eu sou imerso em um mundo em que vão projetar imagens e ideias em mim, em que eu não tenho controle sobre isso. Dificilmente uma pessoa que vai ao cinema, quando vê uma coisa errada, ela vai embora. Ela fica até o fim, ela fica imersa ali, recebendo mensagem o tempo inteiro. Ela recebe sinais em todos os sentidos, através da visão, através da audição, e vai transformando isso, projetando imagens. E aí eu conheço irmãos que falaram: é verdade, a igreja fala isso, é verdade, está escrito nos livros de Espírito de Profecia, mas isso não é para mim, porque eu consigo controlar, isso não me afeta. E quando as pessoas falam que Deus está errado, é isso que ela está falando. Quando ela diz, isso não é para mim, a pessoa não consegue pegar, abrir a palavra e dizer assim: ó, isso daqui não é desse jeito por causa disso, disso e disso. A pessoa fala assim: ah, esse trecho aqui não é desse jeito, eu não faço isso por isso. Jezabel pintou os olhos, mas eu pinto, não é por causa disso, eu faço de outras coisas. As pessoas tinham que fazer, nós devemos fazer reforma de saúde, mas isso daí não é para todo mundo, eu posso fazer diferente. Inclusive já ouvi isso de pastores: eu não consigo fazer isso daí. Eu fiquei 4 anos no internato onde eu não comia carne, abandonei a alimentação carne, mas eu saí de lá e voltei a comer porque isso não é para mim, porque eu não consigo. E é muito fácil falar o eu não consigo, ou isso não é para mim, ou isso daí não vai me afetar. Estou sendo laodiceano nesse momento, estou colocando que a palavra de Deus pode ser mais ou menos assim, depende. Estou brincando com Deus, falando que Deus está errado, em que Deus não conhece, Deus não sabe, em que eu sei o que é o certo. E é difícil a gente chegar e falar palavras com amor a essas pessoas, é muito difícil. Eu me vejo nessa dificuldade de falar palavras com amor nesses momentos, e eu tenho que parar, respirar, e eu tenho essa possibilidade de ficar dias sem responder, porque
é pela internet, a pessoa comenta, eu consigo respirar, pensar. Inclusive esse texto, essa reflexão eu já tinha na minha cabeça, e como Deus vai preparando a gente cada vez mais. Porque esse texto, do Recebereis Poder, que eu li hoje com os irmãos, eu tive contato com ele hoje, pouco depois de fazer o meu devocional, pouco depois de ler a meditação, que eu estou lendo outra meditação, eu estou lendo Nossa Alta Vocação, fiz o ano bíblico, passei minhas 2 horas de comunhão com Deus, e fui assistir um vídeo no YouTube, e era um desses vídeos que estava lá, de um canal de um outro irmão, falando dessa meditação, como Deus vem usando os seus meios para falar com nós, para nos transformar, para nos moldar. E talvez se eu não tivesse contato com esse vídeo, as minhas palavras fossem um pouco mais duras nesse vídeo, talvez nem tenha sido tão duras. Talvez Deus tenha atuado em mim grandemente, para que eu não chegue aqui e, vamos dizer assim, como a gente diz na igreja, descer o chicote no público, né? Para eu não descer o chicote no vídeo, Deus trabalhou aqui para eu falar com mais calma. Que possamos, eu e você, chegou até aqui, porque normalmente as pessoas assistem os 2 primeiros minutos e olhe lá. Eu e você que chegamos até aqui, possamos olhar de fato com amor, com espírito aberto, com a mente aberta para essas mensagens e estudar de fato. Eu preciso fazer a reforma de saúde, vê os vídeos aqui no canal, vai lá na Bíblia, vai no Espírito de Profecia, pega as referências que eu disse, lê o capítulo todo, vê, consiga compreender a mensagem de Deus para os tempos que estamos vivendo. Leia a reforma de vestimenta, leia a questão dos adornos, maquiagem, leia na Bíblia, pegue e veja o que Deus está falando para nós, o que Deus quer de nós. E não, de fato, o que eu falei, mas o que Deus está falando na palavra. Não pega o que eu disse, pega só os trechos. Eu sempre coloco na descrição do vídeo os textos que eu li. Pega aqueles textos, é sobre esse tema, vai lá, lê, se aprofunda. Busca e deixa que Deus faça o trabalho em você. E não chega simplesmente e fala, isso daqui não é para mim, Deus estava errado nisso, eu estou fazendo de outra forma, isso não me afeta. Porque eu estou brincando com Deus. E o tempo em que estamos vivendo não é mais tempo de brincadeira. Quando a Bíblia diz que devemos fazer tudo para a glória de Deus, é tudo. Tudo conforme Deus quer. Devemos nos colocar, no mínimo, à disposição de Deus para que Ele nos transforme. Porque, de fato, o eu vai querer fazer os prazeres do eu, vai querer satisfazer a própria vontade, aos desejos carnais e coisas afim. Então, apenas permitindo que Cristo trabalhe em nós, é que vamos conseguir abandonar isso. E muitas coisas estão enraizadas por nascermos já numa cultura assim. Então devemos ainda mais permitir que Deus trabalhe em nós, nos colocar à disposição de Deus, para que Ele faça a obra. Quando as pessoas vejam, elas não vejam que você mudou, porque você quis, mas porque você se colocou nas mãos de Deus para Ele transformar e usar você da maneira que Ele deseja. Espero ter ajudado um pouquinho os irmãos. Espero não ter sido rude nesse meu desabafo. Espero que essa reflexão sirva para que cresçamos espiritualmente, para que os irmãos que têm essa dificuldade com relação a esses temas, reforma de saúde, vida no campo, reforma de vestimento e tantas outras coisas, a questão do divertimento, se coloquem nas mãos de Deus para que Ele trabalhe em nós, em você, em mim, para que Ele faça a obra. E os irmãos que conseguiram fazer isso, que quando forem admoestar, forem advertir os nossos irmãos, que possam fazer isso com amor, assim como Cristo fazia. Espero ter ajudado os irmãos. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Lembrando, quando chegarmos a 10 mil inscritos, já estamos chegando, eu vou dar uma Bíblia Thompson a um dos irmãos que fez uma pergunta. E se tem seus pedidos de oração, deixa nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, te pedimos, Senhor, que nessa manhã ou em qualquer horário que estivermos assistindo esse vídeo, que o Senhor possa estar trabalhando em nossas vidas, Senhor, que o Senhor venha nos transformar, que possamos fazer a Tua vontade, hoje e sempre. Abandonemos os hábitos que não sejam para a Tua glória, e que o Senhor nos transforme por completo, inclusive as palavras que saem da nossa boca, que todas sejam para a glória do Teu santo nome também, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.